Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é May Dancini e hoje eu vou fazer o segundo vídeo sobre os meus alinhadores da SoulSmile. Então eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu durante esses últimos 5 meses e também vou responder algumas dúvidas que vocês tiveram, nos outros vídeos e também recebi lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue lá, vou deixar o meu arroba aqui pra vocês poderem ir lá depois, tá bom? E como eu falei pra vocês, esse daqui é o segundo vídeo. Então caso você esteja chegando no canal por esse vídeo, eu recomendo que você volte no vídeo anterior para você entender como que começa o tratamento, os requisitos, como que foi, esse início para mim, valores também que eu mencionei. Então, eu acho bem importante assistir esse primeiro para depois vir aqui, e pegar o fio da meada. Bom, gente, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses últimos 5 meses. Depois que eu fiz aquele primeiro vídeo, eu estava na minha primeira plaquinha e assim, pra mim, na primeira semana, eu senti um pouco de dor, não em todos os dentes, mas em alguns específicos, e esses dentes que doem mais, normalmente são aqueles dentes que vão se movimentar naquele ciclo de plaquinhas, naquele par de plaquinhas. Foi melhorando, mas eu senti uma dorzinha, um desconforto, ou então percebi que estava dolorido quando eu ia comer. Já na segunda semana eu já fiquei mais confortável com as plaquinhas, já não doía mais, eu só sentia uma pressão um pouco maior quando eu tirava as plaquinhas para comer e depois escovava o dente e voltava com as plaquinhas no lugar de novo. Mas eu percebi que com o passar do tempo de tratamento, a pressão que eu sentia nos dentes quando trocava as plaquinhas a cada 15 dias era menor. Então eu percebi que o conforto do uso das plaquinhas foi aumentando cada vez mais, Quanto mais eu usava, melhor ficava. E com relação a essa questão da dor nas trocas das plaquinhas, que eu dou de dica, e também várias pessoas no outro vídeo deram de dica nos comentários, então fazer a troca antes de dormir e numa sexta-feira ou antes de algum dia de folga que você tenha para acostumar. E uma coisa que eu percebi que é muito importante respeitar é o tempo que você fica sem as plaquinhas. Normalmente são 2 horas que a gente tem de descanso para poder tirar, comer e voltar as plaquinhas por dia, No máximo 4 horas. E aí tinha alguns dias, por exemplo, que eu tava trabalhando fora, fazendo alguma coisa assim, acabava tirando as plaquinhas para comer e acabava demorando um pouquinho mais para recolocar. Aí na hora que eu ia recolocar, eu sentia uma pressão maior de novo. Então, assim, é importante respeitar direitinho esses tempos, de pausa que a gente tem por dia, porque assim o tratamento vai como programado, os dentes vão se movimentando da forma correta para chegar no resultado no tempo proposto, que é previsto no começo do tratamento. E é muito legal que você vai percebendo ao longo do tratamento que os dentes estão realmente se movimentando. No meu caso, por exemplo, que tava com alguns dentes meio encavalados, principalmente aqui embaixo, eu ia percebendo, por exemplo, no fio dental, na hora de eu higienizar, porque antes eu tinha muita dificuldade de passar o fio dental entre esses dentes aqui da frente, porque eles estavam muito juntos, estava muito apertado, e com o tempo eu fui percebendo que ficava mais fácil de passar o fio dental e limpar. Falei, olha, tá funcionando. A movimentação de cada dente é bem pequenininha, vai ali de 0,1 a 0,2 milímetros, Então assim, é bem pequenininha, bem sutilzinha, bem gradativo mesmo. Então no dia a dia é difícil da gente observar que tá movendo, mas quando você vai percebendo essas diferenças, no seu dia a dia, você vai falando, nossa, que legal, tá dando certo, sabe? Isso vai motivando. Isso mais no começo, ali no primeiro mês e meio. Aí sim eu comecei a ver mesmo, nitidamente, que tava mudando. Eu achei o máximo, sabe? Ver toda essa evolução. E muito rápido, a gente consegue ver essas diferenças muito rápido. No meu caso, que tô finalizando agora os 5 meses de tratamento, dá pra ver nitidamente que tá alinhado. Essa parte aqui de baixo, principalmente, mudou demais. Então você vai vendo essas diferenças, e vai se motivando. É muito legal. Uma coisa interessante também que aconteceu comigo foi que na primeira semana eu tive muita dificuldade de tirar as plaquinhas. A dentista, o dentista, na hora que você vai pegar as plaquinhas, ele te ensina, te mostra como que é colocar, tirar, mas eu percebi que quando eu tava sozinha ali nos primeiros dias em casa, foi uma curva de aprendizado ali que eu tive que passar, sabe? Pra realmente tirar com maestria e rápido. Eu sempre uso essa ferramentinha aqui que eles dão
né, na hora que você pega as plaquinhas. E sempre que você precisar de mais ferramentas como essa, você pode pedir pro dentista, né, que ele te dá mais caso quebre, caso você perca. Na primeira semana eu quebrei 2. Eu ganhei 3 desse aqui e eu quebrei 2. E eu passei acho que os 2 primeiros meses só conseguindo tirar com o Breguenite aqui. Hoje eu consigo tirar com os dedos, né? Então eu vou lá, destaco em cima, destaco embaixo e pronto. Mas no começo eu demorei um pouquinho para acostumar, mas acostuma, sabe? Aí você aprende, você se entende ali como que é o seu melhor jeito. Então, caso você esteja tendo dificuldades no começo de tirar a plaquinha, não se desespere. Acontece, é assim mesmo. Vai com calma, com jeitinho. Lembra do que a dentista te falou, empurra meio que pra fora e puxa. Aí você consegue. Então, não desista. Tá tudo bem. E uma coisa importante também é que você não recebe todas as plaquinhas do seu tratamento de uma vez só. No outro vídeo eu comentei com vocês que quando eu fui buscar as plaquinhas, né, começar exatamente o tratamento, eu trouxe para casa uma quantidade de plaquinhas para os 3 primeiros meses. Então eu recebi 6 pares de plaquinhas. Por que isso, né? Porque no meio do tratamento você vai fazer algumas consultas de acompanhamento. Então a primeira consulta de acompanhamento que eu fiz foi online para ver como que tava, se eu tinha dúvida, como que tava o andamento, se eu tinha dor, se eu não tinha. Dependendo do caso, a dentista pode pedir também para você mandar fotos, né, de como que tá os dentes atualmente, para eles analisarem se o tratamento tá correndo da forma prevista. Daí um mês depois, que eu tava quase finalizando o uso do 6º par, né, que era o último que eu tinha no momento, eu tinha mais uma consulta marcada, mas essa sim presencial. Aí a dentista foi, avaliou, viu que tava movimentando certinho, e ali naquele momento ela já me entregou o restante das plaquinhas. Então foram mais 4 pares de plaquinhas, né? No meu caso eram 10 pares no total, o tratamento todo. Eu já vou tirar uma dúvida aqui que vocês tiveram bastante sobre essa questão das plaquinhas. Então a primeira dúvida que apareceu bastante foi: eu preciso pagar toda vez novas plaquinhas? Não, não precisa pagar cada plaquinha individualmente. Quando você paga o plano de tratamento, nesse plano já está inclusa todas as plaquinhas que você vai precisar durante o tratamento, mesmo se você precisar usar mais plaquinhas do que o previsto. Por exemplo, no meu caso, foi previsto 10 pares de plaquinhas, 5 meses de tratamento. Se alguma coisa sai fora do previsto, não dá tão certo, tudo mais, precisa de mais 1, 2 pares de plaquinhas para arrumar alguma coisa, para chegar no resultado esperado, você também não vai precisar pagar mais nada além disso. Então, no começo o meu era 10 plaquinhas, teve que usar 12, tá incluso dentro do valor do plano, dentro do valor do tratamento que você paga lá no começo. Então não precisa pagar as plaquinhas individualmente, a não ser que você perca. Então aí para você refazer tem um custo, e aí você vai ter que pagar para repor, mas as plaquinhas do tratamento estão todas inclusas. Outra dúvida que apareceu é se a gente tem que ficar pagando manutenção todos os meses, como acontece com os tratamentos com aparelho fixo, convencional, e todo mês você tem que ir no dentista e pagar uma manutenção. Nesse caso, com os aparelhos da SoulSmile, vocês não precisam pagar manutenção nenhuma mês a mês. De novo, o tratamento, o valor do tratamento que vocês pagam lá no começo é um valor final, é um valor fechado, que inclui as plaquinhas, que inclui as consultas online, que inclui as consultas presenciais que você precisa fazer. Se você precisar de fazer consultas com mais frequência, vai estar incluso dentro do valor. Então, assim, você não vai ter que despender de mais dinheiro, de valor de manutenção, de nada disso, tá? Então, é um valor fechado, aquele que você paga no começo. Então, assim, lembrando que valores tá no outro vídeo, tá? Que eu fiz sobre os alinhadores. Daí, uma outra pergunta que apareceu bastante foi sobre os sisos. Se precisa tirar os sisos antes de fazer o tratamento. Eu fui me informar sobre isso, né? Perguntei para minha dentista e tudo mais, e ela falou: olha, depende muito. Vai depender muito do caso da pessoa. Tem casos que realmente sim precisa tirar os sisos, mas tem casos que não. Então, tudo é uma questão de ir lá e fazer a avaliação, fazer a consulta para ver se o seu caso é necessário tirar o siso ou não. Tá? Então, assim, realmente vai depender. Eu não tenho mais os sisos, eu tirei há muitos anos atrás, justamente porque eles estavam empurrando
os meus dentes. E eles só apinharam aqui na frente, embaixo, justamente por causa dos sisos, que eles estavam crescendo, não tinha muito espaço, então eles estavam empurrando os da frente, né? E aí começou a meio que encavalar. E com o envelhecimento, né, gente, com o tempo passando, esses dentes continuaram meio que se sobrepondo. Então por isso que eu tava tendo cada vez mais dificuldade de passar o fio dental, por exemplo. Então realmente vai depender do seu caso. É uma questão de fazer a avaliação, tá bom? Isso só o dentista vai poder avaliar e te dar a resposta. E no caso, por exemplo, de você precisar fazer a extração desses sisos para depois fazer o tratamento. Essa extração não está inclusa no tratamento com os aparelhos invisíveis. Daí você precisaria fazer isso à parte, né? Aí você conversa com o dentista para obter mais orientações sobre como proceder nesse caso. No valor do tratamento, tá o tratamento com os alinhadores e tem uma limpeza básica inclusa. Se você tiver muito tártaro para remover, se você precisar realmente fazer uma limpeza mais pesada, talvez não vai ser suficiente. Então você vai ter que fazer em um outro dentista ou, né, combinar ali com o dentista de fazer a parte. Eu, por exemplo, fiz uma limpeza, mas eu fiz em outro dentista pelo meu convênio. E tudo isso vai ser definido na avaliação inicial. Então o dentista ele vai avaliar e vai orientar os próximos passos. Então por isso que é bem legal marcar a avaliação, porque ela realmente é gratuita, sem compromisso, e aí você pode decidir e fazer aquilo que precisa ser feito para realmente começar o tratamento, caso você decida. E outra questão é o clareamento dentário, que pode ser incluso no tratamento com os alinhadores. E, inclusive, o clareamento é o presente que vocês ganham caso vocês façam o tratamento, iniciem o tratamento usando o meu link, né, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, meu link de indicação, ou então mencionando que vieram pelo meu canal, que foi indicação minha e tudo mais. Então vocês ganham esse clareamento. E sobre o clareamento, inicialmente eu tava pensando em fazer no começo do tratamento, mas depois eu fiquei pensando assim, vou deixar mais pro final, porque os dentes vão estar mais alinhados, eles não vão estar ali um em cima do outro, sei lá, né? Vai realmente ficar tudo bonitinho para ser clareado. E no kit de clareamento vem 3 bisnagas de produto, né? Eu expliquei certinho no outro vídeo. E eu já fiz uma bisnaga inteira, tô na segunda. Na segunda eu já usei aí uns 3 dias, então tô quase aí na metade do clareamento. E já clareou bastante, bastante. Não é a primeira vez que eu faço clareamento com o produto, né, com as moldeiras. Já fiz em 2013 pro meu casamento. Eu queria passar para vocês uma dica para evitar uma sensibilidade excessiva nos dentes usando esses produtos de clareamento, que é normal ter sensibilidade, é assim, é inevitável, na verdade, ter um pouco de sensibilidade pelo menos, mas uma dica que minha dentista me deu foi de fazer o uso de pastas de dente para dentes sensíveis antes de começar o uso do clareador, porque aí você vai preparando o seu dente para aquele produto. E eu percebi que ajudou. Então essa é uma dica bem legal que dá para vocês testarem. Outra coisa é, por exemplo, se você perceber que tá com muita sensibilidade usando o produto todos os dias, tenta fazer um dia sim, um dia não. O meu dente, ele fica muito sensível. Ele chega num ponto que ele fica muito sensível. Pelo menos isso da outra vez aconteceu, né? E aí eu fazia isso, eu ia intercalando. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado até o momento, né, que eu tô quase terminando o tratamento. Falta só uma semana e meia pra eu terminar e voltar lá na dentista. E olha só que interessante, além de ter alinhado esses dentes, principalmente da frente, que estavam encavalados, o sorriso abriu um pouco também. Então, ficou bem legal. Eu achei que ficou bem bonito. A única coisa que eu acho que ainda vai movimentar é esse dente aqui, porque ele tá com um vãozinho a mais aqui, mas eu acho que até terminar o tempo da plaquinha que eu tô usando, ele deve fechar, né? Então, vamos ver. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo mostrando como que ficou realmente depois que eu finalizei tudo, que eu finalizei o clareamento, que eu finalizei todas as plaquinhas, pra gente ver o resultado final mesmo, tá? Então assim, esse daqui é quase o final. Então eu tô muito satisfeita com esse tratamento com os alinhadores da SoulSmile. Foi rápido, né? 5 meses é um tratamento rápido, deu diferença no sorriso, alinhou os dentes que precisavam ser alinhados.
Então, assim, eu achei que valeu muito a pena. Muito, muito a pena mesmo. E a longo prazo, acho que o benefício vai ser ainda melhor, porque como eu já tava sentindo os dentes mais apertados, mais difíceis de limpar e tudo mais, com certeza, né, se eu deixasse assim, com o passar do tempo ia ficar pior. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha um ganho estético mais imediato, o ganho a longo prazo com saúde, bem-estar, eu acho que se paga ainda mais, sabe? Eu acho que é bastante importante. Então, eu gostei muito. E se restaram dúvidas também sobre o tratamento, sobre o andamento, tudo mais, me deixa um comentário aqui que aí a gente vai conversando e aí no próximo vídeo eu também posso abordar. E lembrando mais uma vez que se vocês se cadastrarem no site da SoulSmile pelo meu link de indicação e fecharem um tratamento, vocês ganham o clareamento dental de graça. Menciono que vocês viram esse meu vídeo ou o outro, que vocês vieram por indicação minha, tá bom? Que daí vocês ganham esse clareamento. Qualquer coisa também pode me mandar mensagem aqui nos comentários ou lá no Instagram, tá bom? Meu Instagram é @meidancini. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar um joinha no vídeo se você gostou. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar todos os próximos conteúdos que eu postar aqui. E por hoje é só, então. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.